Google ou Meta Ads? Qual é o melhor para anunciar agora e em 2025? Eu sei que não é exatamente o que tu queria ouvir quando tu clicou nesse vídeo, mas a verdade é que depende. Depende de diversos fatores e o que tu tem que entender é o que analisar, quais são os critérios e o que é melhor em cada caso ou em cada estratégia ou até mesmo em cada objetivo. Meu nome é Osmar, trabalho há 6 anos com anúncios, já gerenciei mais de 15 milhões em anúncios para mais de 100 clientes e nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente define, como a gente avalia, quais são os critérios que a gente usa para definir qual a melhor plataforma em cada cenário, até para cada empresa ou cada tipo de produto ou cada tipo de funil, objetivo, entre outras variáveis. Eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho e vou te mostrar um Kaggle, um mapa mental que eu geralmente crio para organizar as ideias aqui, e a gente vai mostrando um a um dos pontos aqui. Vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que entender? O que a gente tem que analisar entre essas duas plataformas? Entender, no mínimo, a diferença básica delas. Quando a gente falar de Google aqui nesse vídeo, a gente vai estar falando de rede de pesquisa. Então esquece display, esquece shopping, esquece outros tipos de campanha. Aqui a gente está falando de pura e simplesmente rede de pesquisa, que é o core do Google Ads. Nesse tipo de campanha, rede de pesquisa, a gente tem um comportamento do usuário de ação, ou seja, ele está indo ativamente atrás daquela busca. Ele já está decidido, de certa forma, que ele está indo buscar um produto, um serviço, comprar alguma coisa. Claro que existem buscas mais de topo de funil, mas geralmente a gente foca nas buscas de fundo, onde o usuário já está demonstrando o interesse dele ali. Então, nesse sentido, a gente está indo atender uma demanda. Já para o Meta Ads, Instagram, Facebook, enfim, a gente está indo gerar, fomentar uma demanda, né? A gente está indo fazer com que as pessoas se interessem por esse nosso produto, que a gente conscientize quais são as dores que o nosso produto vai sanar, quais são as dores que o usuário tem, que a gente pode resolver, enfim. Então, a gente tem que pensar primeiro nessa divisão básica das ferramentas. Depois disso mapeado, acho que a primeira variável nesse sentido é produto. Qual produto a gente está anunciando, quais são as características dele, como que ele seria buscado se fosse para anunciar no Google, ou quais são os apelos visuais, as chamadas para ação, os textos que a gente pode usar, os anúncios visuais, seja em vídeo, seja em estático, que a gente poderia usar se fosse Meta. Como a gente pode anunciar, como a gente pode despertar o interesse do usuário nesse produto, seja em Meta, seja em Google. E no Google, como é que isso seria buscado? É uma busca muito específica, é uma busca ampla? Então, avaliar o produto, obviamente, faz parte disso. Tem produtos que são, obviamente, muito buscados, serviços muito buscados. Já, sei lá, por exemplo, consultoria de contabilidade, empresa de instalação de ar-condicionado, reparos de hidráulica, enfim, inúmeras situações, inúmeros tipos de serviços são buscados claramente. Já determinadas soluções, quando elas são mais específicas, ou elas são mais novas no mercado, ou elas dependem, enfim, de uma conscientização maior, nem sempre as buscas delas são tão prováveis ou tão fáceis de achar, ou às vezes são buscas muito específicas que não tem tanto anúncio veiculando. Então, avaliar o produto nesse sentido. Depois do produto, acho importantíssimo avaliar também se esse produto ele é mais relacionado à necessidade ou desejo. O que seria isso? Na prática, um produto de necessidade é o que tu precisa. Tu não necessariamente tu quer ele, mas tu precisa. Então, um encanador tu precisa, um eletricista tu precisa, um montador de imóveis tu precisa, uma empresa de contabilidade para fazer o teu imposto de renda, tu vai precisar daquilo, tu vai ter uma necessidade daquilo. Claro que não necessariamente só produtos que a gente precisa a gente vai pesquisar. A gente vai pesquisar também outros tipos de produtos. Mas essa é uma lógica que sempre faz sentido que a gente usa aqui para avaliar. Se o produto é mais relacionado à necessidade, ou seja, os usuários precisam daquilo, geralmente o primeiro caminho é o Google Ads. Primeiro a gente vai tentar atender uma demanda que já existe para aquele produto ou serviço. Já se é um produto de desejo, como por exemplo roupa, comidas, dependendo, fast food, docerias e inúmeros outros produtos, dependendo dos cursos mais específicos, mentorias, ou seja, não é uma coisa que necessariamente tu precisa, mas tu pode querer, pode estar interessado, tu pode desejar aquilo, tu pode almejar aquilo. Isso funciona muito mais com produtos que não são necessidade básica, né? Produtos de entretenimento, diversão, enfim, N outros casos. Assim como comida. Por exemplo, uma doceria. Não faria sentido anunciar uma doceria que não vende grandes pacotes, que não vende encomendas, ela vende só para o consumidor final, unidades, anunciar ela no Google Ads no primeiro momento. A pessoa que está buscando por determinado doce no Google, geralmente ela está pesquisando pela receita e não para comprar numa doceria. Já no Instagram, a gente pode fazer um vídeo de como está sendo preparado esse doce, o apelo visual da imagem vai chamar atenção, vai dar vontade de comer, tu vai seguir o perfil e depois vai comprar. Então, analisar esse sentido de necessidade ou desejo do produto que tu está vendendo. Beleza. Depois disso, questão de histórico, ou seja, o que eu tenho já?
Se tu já tem, por exemplo, o Google Ads rodando nesse cliente, ou o cliente já tem um site bem posicionado, bem ranqueado no orgânico, um e-commerce, por exemplo, bem forte, já bem posicionado no orgânico, o site daqui a pouco tem um blog muito forte, se já tem um certo histórico naquela plataforma, vale a pena considerar. Assim como o Instagram, por exemplo, se a tua marca, a marca do cliente que tu vai gerenciar tem 15 mil seguidores, já tem engajamento, já tem vendas rolando no Instagram orgânico, mesmo que talvez faça mais sentido botar lá no Google por ser daqui a pouco um produto de necessidade, utilizar a força que esse Instagram já tem, os públicos de remarketing que já vão existir, pode fazer muito sentido e pode dar mais certo. Então, considerar o histórico daquele cliente em cada uma das plataformas para poder avaliar se tem algo que pode pesar nessa decisão nesse sentido. Além disso, qual a plataforma que você mais domina? Ou seja, por mais que o produto seja mais de necessidade, por mais que esse produto, sei lá, daqui a pouco seja um encanador que tem tudo a ver com o Google, tem um histórico bom em Google, mas tu não domina Google, tu não sabe fazer ainda muito bem anúncios em Google, tu não dominou a lógica de grupos, palavras-chave e keywords, estratégia de lance, traqueamento, enfim. Alguma coisa te falta em Google, mas tu domina super bem meta, tu já teve vários clientes em meta, já tem resultados gerados. Isso pode fazer diferença, porque no fim das contas quem vai operar as campanhas é tu. Se tu não sabe muito bem o que tá fazendo numa plataforma, talvez faça sentido tu ir para a plataforma que tu mais conhece, a não ser que tu veja que tu tá forçando a barra e que aí sim faz sentido tentar aprender um pouco mais aquela plataforma e aí sim levar esse cliente para lá. Mas isso é um dos critérios que com certeza faz sentido avaliar. A partir daí é meio óbvio, mas vale ser dito, que é as limitações. Se o teu cliente daqui a pouco não tem um site que seja meramente apresentável, se tu não tem como fazer landing page porque ele não aceitou, porque tu não presta esse serviço, basicamente, não tem como fazer Google porque tu não tem para onde mandar as pessoas, porque o site ou é muito ruim ou até não tem site e o cliente não vai contratar landing page. Então, tu é obrigado a fazer meta, não digo obrigado, mas o caso é fazer meta e direcionar campanhas para o WhatsApp, para o direct, enfim, lead ad. Já ao contrário também. Daqui a pouco, o cliente não tem um Instagram que movimenta, ele não posta nas redes sociais, ele não está disposto a postar, a gente não faz esse serviço, mas a gente vai anunciar no Instagram para um Instagram parado, que não tem nenhum post há mais de um ano. Não, de repente, então faz mais sentido anunciar em Google, criar uma landing page e mandar para lá. Enfim, então avaliar esse sentido também em relação às possibilidades. E mesma coisa em relação a criativos. Então, por exemplo, tem a possibilidade de criar peças, vídeos, imagens estáticas, seja pela tua parte, seja pela parte do cliente? Se tem, de repente, meta é um caso. Mas se não tem, ou se é muito difícil, o cliente não vai fazer, ou ele não quis contratar, ou ele vai fazer muito poucos criativos, é muito limitado, é muito difícil de aprovar, de repente trabalhar Google sem usar peça nenhuma, né, trabalhando com rede de pesquisa, possa fazer mais sentido. Então, avaliar possibilidades de criação de LP ou anúncios. Aqui são os pontos principais que a gente avalia nesse cenário. Mas como na prática, então, tu decide isso? Tu decide se faz sentido botar para um, botar para outro. Primeiro eu quero te pedir o like, que tu comente no vídeo, se inscreva no canal, acompanhe os próximos conteúdos, ajude a fortalecer, se esse vídeo está te ajudando de alguma maneira, ou se tu tem uma outra maneira de avaliar isso, deixa nos comentários, nos ajuda. O canal está começando, mas é basicamente isso. E aí, como então a gente avalia? Justamente usando esses critérios como avaliação. Então, por exemplo, se o produto for de necessidade, geralmente o caminho é Google. Se for de desejo, o caminho é Meta. Se o produto tem uma característica muito específica, muito difícil de pesquisar, as pessoas não conhecem ainda que aquele produto existe, ele é muito novo no mercado, daqui a pouco faz sentido trabalhar Meta para conscientizar primeiro em relação ao público e depois, aí sim, tentar fechar a conversão, já que as pessoas não estão pesquisando ou elas pesquisam por uma coisa diferente do que é o teu produto ou serviço. Histórico. Tem algum histórico de campanha que possa fazer sentido porque já tem dados mostrando que uma plataforma é melhor que a outra? Ou existe algum histórico de um Instagram forte ou de um site forte, bem ranqueado no Google orgânico já, que possa fazer sentido ir para um lado ou para o outro? Qual é a plataforma também que tu mais domina? Tu sabe fazer mais Google e por isso talvez faça mais sentido tu ir para Google? Ou talvez de repente tu domina mais Meta, sabe criar peças, tem um parceiro bom nisso, tem bons roteiros de vídeo, isso pode ser definitivo também. E obviamente avaliar as possibilidades em relação à limitação de anúncios e tudo mais. Isso é o que eu falei ali, é o básico, tu usar os critérios como avaliação deles mesmo. Agora o que eu queria te passar
diferente, digamos assim, que tem que ser avaliado também é a questão de funil e objetivo. Então, o que que tu quer no fim das contas? Tu quer mandar as pessoas pro WhatsApp, porque no WhatsApp o comercial vai filtrar e vai entrar em contato. Ou, não, eu quero mandar as pessoas para um formulário porque eu preciso que eles preencham as informações, a partir dali vai entrar um fluxo de e-mails, de uma cadência e tal. Ou, não, eu preciso que as pessoas caiam direto no sistema do cliente, que é um portal único. Enfim, dependendo do teu objetivo e do teu funil, obviamente, tu consegue avaliar quais das plataformas atendem melhor essas necessidades, ou pelo menos que encurtam mais esse caminho. Se o teu objetivo é mandar um número violento de contatos para o WhatsApp, provavelmente uma campanha direta do WhatsApp no Meta faça mais sentido do que mandar para Google, que aí a pessoa tem que entrar na landing page e aí sim mandar um contato no WhatsApp. A não ser que seja um produto de desejo, que as pessoas geralmente não pesquisam, enfim. Então tem que avaliar o composto dessas coisas, assim como o teu objetivo e o que é melhor para o que tu está buscando e qual plataforma atende isso de modo mais geral. Obviamente verba também, né? Então se o cliente tem muita verba, a gente consegue, não precisa fazer essa decisão, a gente pode distribuir isso entre esses dois canais e é o ideal. Mas se o cliente tem pouca verba, a gente teria que tomar essa decisão sim. E a maioria dos casos, pelo menos na minha experiência de B2B, que é a maioria do que eu trabalhei, geralmente o Google faz mais sentido, porque primeiro vamos atender para quem já está pesquisando pelo nosso produto ou serviço. Depois a gente tenta fomentar e conscientizar e trazer novas pessoas para esse funil no Meta, no LinkedIn, enfim. Mas primeiro vamos atender essa demanda de pesquisa que já existe, que já está batendo na porta, de pessoas que já estão decididas pesquisando no Google, vamos aparecer para elas. E é basicamente isso, gente. É uma questão de tu avaliar o composto como um todo. Não existe verdadeiro ou falso, não existe verdade absoluta, não é como se fosse um cenário ou outro em definitivo. Talvez para determinados nichos, determinados negócios, possa ter sim mais claramente qual dos dois faz mais sentido, mas num cenário geral, é um composto dessa avaliação desses critérios que eu mostrei aqui, que vai dizer qual é a melhor plataforma e que vai te gerar mais resultados. E o ideal é que com o tempo tu consiga escalar em cima dela, sugerir uma segunda plataforma, tanto para tu poder aumentar a tua receita com aquele cliente, quanto para ele poder ter outros tipos de campanha e gerando resultado, desde, por exemplo, leads de topo e meio de funil no Meta, trabalhando só fundo no Google, enfim, estratégias de cross-marketing entre uma plataforma e outra, gera visitantes numa plataforma, reimpacta nela na outra e converte. Existem inúmeras estratégias, mas é basicamente isso. Então eu só queria tirar de vocês essa ideia de que existe uma resposta para essa pergunta que é definitiva e única para todos os negócios. Isso não existe, isso é utopia, e queria deixar claro quais são os critérios que a gente usa aqui para fazer essa avaliação de plataforma para os clientes. Na maioria dos casos, nos clientes que aparecem para a gente, por um motivo ou outro, acaba sendo o Google Ads a primária. Mas tem vários casos onde, sem dúvida, sugeriria e sugiro o Meta, porque tem esses critérios em conta, onde isso faz sentido. E se tu domina as duas plataformas, ou se teu time domina as duas plataformas, obviamente tu tira essa questão do critério. Ela é só uma questão mais inicial para quem está começando e ainda não tem muito fundamento. A hora que tu já domina o intermediário, digamos assim, das duas plataformas, não precisa fazer essa decisão por uma questão de, mas aqui eu sou mais avançado do que nessa aqui eu sou mais intermediário, já não faz mais tanta diferença, os outros critérios eles pesam muito mais. O produto e o comportamento do público, no fim das contas, são os dois principais critérios, assim como a questão da necessidade e desejo me parece fazer muito sentido. Ainda que tu possa ter, obviamente, situações variáveis a essa, onde um produto de desejo, sei lá, por exemplo, uma televisão 4K Neo QLED, é um produto de desejo, tu não precisa da televisão, tu pode querer muito ela, mas tu não precisa dela. Pode ser que funcione muito mais em Google Ads, porque as pessoas já estão decididas a comprar pesquisando ali, do que em Meta Ads, que tu ainda tem que convencer. Enfim, é variável. Obviamente isso não é uma resposta única, mas analisar isso vale a pena nessa decisão, tá? Espero ter ajudado. Quem ficou com alguma dúvida, comenta nos comentários que eu vou responder um a um. E quem tiver alguma outra coisa a colaborar, questionar, criticar, ver de um ponto de vista diferente, agrega também. Te peço novamente que dê uma força pro canal do jeito que for possível. Comenta qualquer coisa para ajudar. E é isso. Estamos juntos. Até a próxima.